Dando continuidade ao conteúdo programado da disciplina de taxonomia das fanerógamas, lembrem-se que na nossa última aula gravada, que ficou gravada e está disponibilizada no Siga para vocês, eu pedi para que vocês fizessem uma leitura da unidade 2, das páginas da apostila, que se referiu justamente a essa temática das técnicas de coleta e herborização sobre o herbário fanerogâmico. Espero que vocês tenham lido, porque isso vai auxiliar bastante a compreensão do que vai ser explanado aqui, que é um resumo, apontando alguns direcionamentos para que vocês possam melhorar a compreensão do conteúdo, indicando também, explicando, tirando dúvidas de algumas técnicas que são abordadas dentro dessa metodologia, falando um pouco sobre o histórico e principalmente deixando para vocês algumas indagações para que vocês possam pensar, pesquisar um pouco mais e para se aprofundar ainda mais no conhecimento desse tema, tá? Da temática. Então, dentro da unidade 2, voltando aqui, dentro da unidade 2, nós vamos abordar coleta, preservação dos espécimes, secagem e a montagem das essicadas. Vamos falar detalhadamente de cada um. Essa definição, cercar plantas sob pressão e montá-las em papel para servir como registro permanente. Dentro dos registros bibliográficos, é o conceito mais antigo e geral que se tem sobre herborização. Então, assim que surgiu essa técnica, era isso que se entendia sobre herborizar um material. Era nada mais do que coletar, secar essa planta e sob pressão, porque facilitaria na hora de observar o material após a secagem, montá-los em um papel para que eu visualizasse melhor todas as estruturas morfológicas, principalmente, né? É o que eu posso ver a olho nu, e que isso serviria como um registro. Então, a partir do momento em que eu utilizaria essa técnica, eu poderia guardar esse material. Essa técnica ela começou a ser difundida pela Europa por Linneu já no século XVIII, ali no início do século XVIII, e já era bem conhecida. Tanto é que quando os botânicos e outros, não só biólogos, mas físicos também, como eu contei para vocês na nossa aula anterior, que tinham interesse principalmente na área medicinal, nos fitoterápicos, plantas eram algo muito valioso. Então, quem tinha aquele material guardado, ele passou a ser guardado, depositado em coleções particulares, tá? Então, isso era muito comum na época, você ter a sua coleção particular e então poder fazer a permuta, inclusive a venda desse material, que hoje é totalmente proibida e antiético, tá? Dessas coleções, mas era uma prática comum na época. As informações contidas nesse herbário, elas serviam então de informações primárias sobre os estudos taxonômicos. Então, se eu não sabia ainda muitas informações sobre aquela planta, só o fato de eu tê-la guardada em um armário na minha casa, ou que seria a minha coleção, já era muito importante, porque a partir dali eu podia iniciar possíveis estudos em diversas áreas afins, que a gente, como consta aqui, mas que a gente vai dar mais ênfase um pouquinho mais para frente.
que seria então um herbário? A definição de um herbário: local onde se armazena coleções de material botânico. E esse material botânico, apesar da nossa disciplina ser taxonomia de fanerógamas, não são só plantas, tá? Não são só angiospermas. Nós temos coleções de fungos, nós temos coleções de pólen, nós temos coleções de madeira, nós temos coleções de lâminas, tá? Isso a gente vai falar rapidamente aqui, mas na leitura do conteúdo vocês já devem ter percebido que se fala muito sobre esses tipos de coleções, tá? Provenientes de diferentes áreas. Eu consigo ali acumular uma coleção de um determinado local ao longo de um determinado tempo. Então, o fato de eu manter ali uma escicata de 100, 200, 300 anos atrás, porque existem materiais que estão guardados e em boas condições para serem utilizados em estudos, até hoje em estudos de revisão, esse material ele é de extrema importância, até para que com os estudos atuais, como a gente falou dos sistemas, né, a evolução dos sistemas, natural, artificial, evolutivo ou filogenético, esses estudos estão trazendo modificações na nomenclatura dessas espécies. Então, a importância dos herbários ela é muito grande nessa questão da classificação. E são locais depositários de material científico para respaldo de investigações que documentam aqui, ó, riqueza da flora. Primeira coisa que eu ponho que eu coloco para que vocês se questionem: o que é flora? Falamos tanto disso na parte de morfologia, de anatomia e também de criptógamas. Então, flora seria o conjunto de espécies ou espécimes botânicas, né, de todos esses organismos. Então, eu faço um levantamento da flora regional ou da flora local ou da flora mundial, tá? Ou flora de um determinado bioma. Então, seria a coleção dessas plantas. E o que eu quero falar a respeito de riqueza? Nós conversamos muito sobre isso lá na época da disciplina de biologia de criptógamas. Se eu perguntar para vocês na avaliação qual é a diferença entre riqueza e abundância, pesquisem lá nas anotações de vocês, busquem os cadernos e as anotações e vejam como nós falamos sobre isso, tá? Então, existe uma diferença. Riqueza é quando eu tenho variedade. A abundância é quando eu tenho quantidade. Então, eu tenho 30 espécimes da espécie X, mas eu tenho um espécime de 30 espécies. No meu primeiro exemplo e no segundo exemplo, qual dos dois eu tenho a maior riqueza? O segundo exemplo. Quanto maior o número de espécies, maior a riqueza do local, tá bom? Lembrem disso, por favor, se atentem a essa informação para estudar para avaliação. Todo herbário, isso aqui é muito importante que vocês saibam, é impossível vocês saírem dessa disciplina, é inaceitável vocês saírem dessa disciplina sem saber essa informação que é o básico do básico. Um herbário, para ele ser indexado, ou seja, ele tem uma filiação, o nome dele conste no Index Herbariorum, ou seja, ele seja conhecido mundialmente, é preciso que ele tenha no mínimo 5.000 essicatas incorporadas, tá? Aqui tá errado, deverá enviar.
se a partir do momento em que o meu herbário, tem um herbário, ele já tem 5.000, eu já posso enviar minha filiação lá para o Index Herbariórum, e a partir daquele momento, todo mundo pode enviar material para depositar nesse herbário com confiança, porque sabe que essa informação será de domínio público, tá? O que seria o acróstico ou sigla? O que eu tenho para falar para vocês sobre isso? Porque cada herbário ele vai ter que criar a sua própria sigla. Ela pode se repetir, professora? Não. Se alguém tiver feito isso na hora de fazer, lá na hora que você envia, o próprio pessoal que avalia a filiação, ele já vai te informar se essa sigla já existe ou não. Então, o ideal é que você coloque uma sigla e tenha certeza que essa sigla ainda não foi filiada ao index, tá? Então, não esquecer. Por exemplo, em São Paulo, o herbário de lá, de onde eu fiz o meu doutorado, a sigla é SP. Então, para todas as espécies, você sempre vai ter SP e o número da espécie e o nome do coletor, tá bom? Lembrem disso, por favor. Quais seriam as técnicas desse procedimento? Para coleta, para coleta e preservação dos espécimes, tá? Nós temos essa técnica que já foi publicada desde 1889 por Mori e colaboradores. Ah, professora, que técnica antiga. Não, ele foi o primeiro, ele publicou, foi com base na técnica publicada por ele que algumas alterações vêm sendo feitas, mas se dedica a ele a questão de ter sido o primeiro a se preocupar em publicar oficialmente uma técnica que até hoje ela é válida. Então, toda vez que você publicar um trabalho, se você vai escrever um artigo ou um TCC, vão te perguntar que técnica você usou para a herborização do material, tá? Então, se você quer citar uma mais recente, mas com certeza esse trabalho mais recente, ele está baseado nesse trabalho mais anterior. Para a gente não se prolongar muito, quais são os materiais necessários? Estão aqui, vocês já devem ter lido. Uma dúvida, eu preciso sempre levar tudo isso aqui para o campo? Não. Você vai pegar aquele... Primeiro porque nem sempre você tem verba financeira para ter tudo, né, à disposição. Mas você pode ver como são coisas bem simples para se ter, né? Mas se você puder levar o máximo possível, melhor para melhor êxito na tua coleta. Principalmente se você vai passar bastante tempo e se você não conhece ainda a área em que você vai coletar. Aqui para ilustrar o material, né, que a gente usa: caderno, GPS, tesoura de poda, para quem não conhece ainda, facão, que é o mais comum, tá? Para que facão, professora? Gente, geralmente a gente entra em matas altamente fechadas e é preciso ali ir abrindo o caminho para que você chegue até o local que você escolheu para realizar suas coletas, tá? Esse é o podão, pode ver que ele tá aqui amarrado, ele é amarrado a uma vara para que você tenha altura para coletar materiais, principalmente trepadeiras, né, que estão em uma altura que não está ao seu alcance. Então, para você não ter que subir na árvore, então você faz esse corte usando o podão. Falando sobre esse tipo de hábito de plantas em morfologia das fanerógamas, né? Mais algumas ilustrações de materiais que podem ser usados, tá? Que podem ser usados. Então, aqui eu vou destacar para vocês, para que eu vou precisar de uma espátula?
Para que eu vou precisar de uma lupa de mão? Para que eu vou precisar dos saquinhos? Lembrem que material botânico, isso, apesar dessa disciplina ser de fanerógamas, mas a gente está falando já que a gente está falando de herborização, lembrar que a gente também pode aproveitar para coletar fungos, briófitas, líquens, tá? Também podemos aproveitar para coletar ali alguns frutos que estão caídos, tá? Então a gente usa esses saquinhos. Olha a caneta. Todos esses saquinhos precisam ser identificados com o material que você está colocando dentro. Não preciso lembrar o binóculo, caso seja necessário investigar se aquela planta lá em cima tá com material floral ou não, porque não adianta, a gente vai falar já que não adianta eu coletar um ramo sem ter flor, tá bom? Porque ele não vai me servir para identificação. Quais são os materiais que o pesquisador vai utilizar? É só isso aqui? Não, ele pode adicionar um repelente, que aqui para nossa região é extremamente necessário, tá? Senão ele pode te expulsar e atrapalhar muito os insetos, atrapalhar muito a tua coleta. Pode inserir outras coisas, mas o principal aqui, gente, é manter a tua questão de saúde, né? Quanto mais saudável você tiver e disposto, mais tempo você vai conseguir ficar no campo sem sofrer tanto para poder fazer essas coletas, porque são coletas que você precisa realizar com bastante calma, paciência, sem correria, tá? Eu não vou lá e programo que em 5 minutos eu vou voltar para casa, não. Existem coletas que demoram horas e horas e horas, então se você tem interesse nessa área, eu sempre falei para vocês que taxonomia é paciência. Ela foi feita para pessoas que têm paciência, né? Tem que ter paciência. Recomendações para maior êxito. Ah, professora, mas é tanta coisa, eu preciso seguir isso tudo, precisa. E o ideal é que, se você está começando, você leve realmente essa lista, para que você não cometa nenhuma falha. Porque se você cometer uma falha, isso pode acarretar num problema muito grande, que é você ter feito toda a coleta, ter ficado uma semana inteira no campo, ter chegado no laboratório e, ao chegar no laboratório, você vê que teu material ele não é suficiente, ele não tem característica suficiente, ou ele não foi coletado da forma correta para que você faça o principal, que é a identificação. E aí, nesse caso, você vai ter que voltar para o campo de novo, ter um gasto, um custo, né? Porque tem custo com carro, combustível, o desgaste físico, né? Para poder chegar e coletar o material novamente. Então, todos esses requisitos, eles são, sim, essenciais para que você faça uma boa coleta. Então, principalmente, partes férteis. Não, jamais colete. Tem aluno que às vezes tira uma foto de uma planta para mim e só manda as folhas, só aparece folha. Professora, que planta é essa? Não tem como eu saber. Às vezes, nem de olho, por mais que seja uma planta muito comum, muito conhecida, é complicado. Não é uma espada de São Jorge que a gente está acostumado a olhar, né? Não é uma bromélia, até bromélia. Para eu chegar na espécie, existem diferentes tipos de bromélia, variedades de espécies. Então, eu preciso, dependendo do tipo de planta, no caso das angiospermas, eu preciso ver a flor. Não foi isso a primeira coisa que a gente aprendeu em angiospermas, que são plantas que produzem flores e frutos? Então, na minha coleta, eu vou priorizar por coletar flor e fruto desse material, para que eu consiga
fazer a identificação no laboratório. Plantas de hábito herbáceo, coletar todo o indivíduo. Plantas de hábito arbustivo, para que eu vou coletar o indivíduo todo de uma planta de hábito herbáceo? Morfologia vegetal, falamos sobre isso. Quem lembra a respeito das plantas, da forma como as raízes se fixavam no chão, do hábito sarmentoso, prostrado? Será que isso não é importante na hora de eu fazer a identificação da minha planta? Será que na hora que eu abrir o livro e a chave taxonômica, a chave de identificação que eu falei para vocês na aula anterior, a chave de identificação me perguntar se o hábito dela é sarmentoso ou é prostrado, e eu não coletei a planta inteira, como é que eu vou ter certeza? Vou voltar lá e coletar de novo? Tá? Então, cuidado. Atenção para isso aqui. Depois não digam que eu não falei, tá bom? Hábito arbustivo. Coleto todo o ramo florido, tá? Dimensões de mais ou menos 20 centímetros, porque a gente sabe que ali em 20 centímetros a gente consegue ter essas informações. Isso tudo, gente, é técnica padronizada, tá? Como as dimensões, para não ultrapassar aí o tamanho do papel. As folhas, gente, olha que interessante. As folhas devem ficar sob o caule, não sobre. Porque depois que eu prensar esse material, secar numa estufa e eu for abrir e montar a essicata, como é que eu vou? Eu coloquei, esqueci, deixei a folha em cima do caule. Como é que eu vou ver a filotaxia? O que é filotaxia? A forma como os ramos estão, as folhas estão dispostas ao longo do caule. Então, eu preciso deixar esse material o mais aberto possível, o mais exposto possível. Deixar o pecíolo à vista. Se eu perguntar para vocês por que eu tenho que deixar esse pecíolo à mostra, lembram que existem folhas apecioladas? E se na chave taxonômica perguntar? Não aprendemos isso em morfologia vegetal. Outra coisa que a gente aprendeu: folha abaxial, parte abaxial e adaxial da folha. Eu sempre tenho que na minha essicata montar uma folha com a parte de abaxial, mostrando a parte abaxial e a parte adaxial. Não vou explicar aqui o que é abaxial e adaxial, porque vocês já estudaram isso, tá? E isso é interessante por quê? Por que isso é interessante? Eu tenho informações diferentes, eu consigo visualizar algo diferente quando eu olho a parte de cima e a parte de baixo. Se questionem com o aprendizado adquirido lá em morfologia vegetal, tá bom? As folhas, aí eu repeti aqui o 5. O 6, o coletor deve sempre contar no papel, tá? Então, você sempre anota o máximo possível de informações. Coletar no mínimo 5 exemplares, porque quanto mais exemplar eu tiver, melhor vai ser para eu escolher aquele material que melhor representa melhor representar aquele espécime para eu montar a minha essicata. Lembrando que eu vou precisar montar duplicatas no herbário para incorporar no herbário. E indivíduos de uma mesma espécie, eu vou sempre dar números de coletor, números distintos aí para o coletor. Isso aqui já é mais específico, tá? E aí, para finalizar, nós temos ainda o 9, o 10 e o 11, que diz respeito mais às informações que são colocadas no campo, né? Então, ó, essas informações aqui do 9, do 10 e do 11 é tudo aquilo que eu anotei em campo, que agora precisa ser passado no laboratório, passado para o material digitalizado. Então, eu vou passar tudo para o computador, todas essas informações, tá? E elas vão todas permanecer. Tudo que eu anotei lá é importante. Tudo, gente, que você pequem pelo excesso.
Vai para o campo, peca pelo excesso. Anota tudo o que você acreditar que é possível de ser usado na hora de eu identificar o meu material. Então, se chegar no laboratório, ver que foi demais, não necessitei daquilo, ao longo do tempo você vai ganhando prática e vai percebendo que certas características não é importante. Mas muitas vezes já aconteceu comigo de eu ter que publicar um artigo e o revisor do artigo me pediu uma informação sobre a vegetação do local do fungo que eu coletei, que eu não tinha me atentado para escrever no artigo, mas ainda bem que eu tinha essas informações disponíveis no meu caderno de coletor, tá bom? Então, pequem pelo excesso. Agora, quanto à série do número de coletor, ela vai sempre começar pelo 1. Então, se você decidiu trabalhar com taxonomia, você vai fazer sua primeira coleta. Foi você quem coletou esse material, ele é seu, tá? Então, a partir de então, você vai começar a numerar sem haver nenhuma repetição. Ah, eu coletei duas plantas e eu acho que é a mesma. Não importa. É 01, 02. Tá bom? No meu caso, por exemplo, que é Cristiane Nascimento, CN 01, CN 02 e aí por diante. Até o fim da vida aí que você quiser trabalhar com taxonomia. Preferencialmente, OPITAS, efetua-se todas as coletas das partes férteis. Já falamos sobre isso, né? E agora me diga uma coisa, se eu outro questionamento que eu quero fazer aqui para vocês. Vou colocar aqui o balãozinho do pensamento, tá? Vocês sabem que quando eu coloco isso no quadro, é porque eu quero que vocês se atentem, se questionem, estudem e absorvam esse aprendizado, tá bom? Preferencialmente, as coletas das plantas férteis de um só lugar, em vez de poucas coletas em locais diferentes. O que eu quero dizer com isso? É mais interessante eu ficar 2 horas, achei um lugar, olhei, fiz uma visualizei, dei uma geral. Nossa, tô conseguindo ver que aqui tem uma variedade. A olho nu, assim, a grosso modo, eu vejo que tem uma variedade interessante. Eu tô vendo uma flor azul, uma com flor verde, outra com a flor amarela. Existe planta com flor verde, tá, gente? Tô exagerando, não. Hábito herbáceo, trepadeiras. Não, vou ficar por aqui. E aqui eu vou ficar 3 horas coletando material. E ali eu coleto o máximo possível. Digamos que eu fui do CN01 até o 138. Mas não, eu não vou fazer isso não. Eu prefiro caminhar ao longo da trilha 5 quilômetros e a cada 5 quilômetros eu pegar um exemplar. Eu vou me cansar. Eu vou chegar à exaustão. Vai ser cansativo toda vez olha o tanto de material que eu tô levando. Eu abri tudo ali, tirar todo esse material, poda, tesoura, podão, caderno, saquinhos, prensa, jornal, sacos plásticos, desarmar tudo aquilo para coletar um indivíduo e caminhar mais 1 quilômetro para coletar mais outro indivíduo e assim vai. O que é preferível? Onde eu vou ter melhor êxito em uma possibilidade de um acúmulo maior de coleta de material? No primeiro exemplo ou no segundo exemplo? Tá? Eu concordo com a literatura. O meu primeiro exemplo, ele é melhor. Identifica-se a planta até onde for possível. Lembra que a gente falou muito em criptógama sobre isso? Na aula passada mesmo, a gente já falou sobre o que é classificar, né? Vocês fizeram o questionário também. Classificar é colocar aquele indivíduo numa categoria taxonômica, né? Reino, ordem
classe, família, gênero, espécie. O ideal é que eu chegue em espécie. Mas, se eu não conseguir chegar até em espécie, que eu chegue pelo menos até gênero. Porque aí eu deixo em SP e vai facilitar uma finalização da identificação, tá? Então, os herbários exigem que você chegue pelo menos até gênero. Não chegou até gênero, deixa esse materialzinho ali guardado. Se possível, retorna ao campo, coleta mais material que está faltando, que você acha que está faltando para chegar até a identificação, se bem que hoje com estudos moleculares você consegue resolver esses problemas bem mais fácil, tá? Então, é necessário essa identificação. As plantas coletadas e postas em jornal em papelão e nas prensas estão prontas para o processo agora de secagem e de incorporação. Aqui então, para visualizar, para vocês visualizarem como é que é feito, tá? Então, vocês devem ter visto isso. E lembrando, gente, a gente já pode ir falando um pouquinho sobre a prática que vocês já estão executando. Ao visitar um herbário virtual, eu quero que vocês visualizem isso, tá? Tudo isso aqui. Qual o método que esse herbário usa, quem é o curador do herbário, quem são os responsáveis por esse herbário possui quantos estagiários trabalhando nele, quantos registros estão postados lá, quantas espécies estão incorporadas lá, tá? Essas ilustrações constam lá nesse herbário que vocês visitaram, porque isso aqui é interessante. A partir do momento que um herbário ele é virtual e ele disponibiliza esse tipo de imagem para você, ele tem um ponto positivo, né? Então, é isso que eu quero avaliar nos relatos de vocês dos relatórios técnicos, tá bom? Então, aqui você vê que já está no laboratório, então você coletou o material, tá aqui, e você vai começar com muita calma e paciência a montar o processo de prensa para poder então chegar a uma S-cata com qualidade como essas daqui. Então percebam, a planta, eu não tenho uma folha sobreposta sobre a outra, embora esteja bem pequenininho, mas dá para observar, tá? Isso aqui vocês podem, observem nos herbários que vocês vão visitar, a qualidade das S-catas que são apresentadas, tá? Então, ó, percebam que isso é colocado, o que a gente chama do N, né? É uma forma de você conseguir abrir a planta de uma maneira em que eu consigo uma configuração da visualização de tudo. Filotaxia, folha, parte adaxial e abaxial, presença ou ausência de pecíolo, peças florais, fusão dos verticilos, quantas pétalas essa flor tem, tá? Então, tudo isso é interessante para aparecer na tua S-cata, que é para uma boa S-cata. E aí vem a secagem e o resfriamento. Já que eu montei, tá tudo montado, né? Lá, aqui no anterior, aqui eu vou mostrar melhor para vocês, ó. Então, nesse processo anterior de secagem e resfriamento, existe então todo um processo, existe todo um processo que precisa também ser seguido. Então, época de verão, se é no campo, colocar o sol, se é época de inverno, usar fogareiro, isso mesmo, se usa bem rústico, fogareirozinho com as brasas, com bem muito cuidado, com fogo baixo para não haver incêndio, sendo totalmente controlado, tá? Em caixas. Isso se fazia muito no passado, mas ainda hoje, dependendo da situação financeira que o herbário tem e o próprio pesquisador tem, isso é feito, tá? Já no laboratório não, você vai usar estufas com lâmpadas, vou já mostrar elas, mas o mais comum hoje, graças a Deus, é você usar estufas elétricas.
Após a secagem, esse material ele vai passar com os plásticos, tá? Vedados, e aí vem o processo de resfriamento, porque ele vai pro freezer. Lembrando que nessas duas notas para caso você não faça secagem no mesmo dia, você precisa tomar um procedimento que é a utilização dessas formulações, tanto para flores e frutos e para plantas, para que esse material não se decomponha. E aqui a gente pode visualizar como que é feito. Isso eu quero que vocês vejam nos herbários virtuais que vocês visitarem, se o material que é disponibilizado, ele é de fácil visualização e de fácil entendimento, tá? Relatem isso, se existem essas fotos, se é possível entender só com as fotos que são apresentadas, tá? Tudo isso eu quero ver no relato de vocês. Então, aqui, por exemplo, tá excelente. Eu consigo ver que aqui embaixo tem, ó, a primeira camada do papelão, aí vem as folhas de jornal, a planta com as peças florais, tá aqui. Por último, vem outra camada de jornal e depois o outro papelão. E aqui eu tenho, ó, papelão embaixo, jornal, planta, jornal, papelão e prensa, que é essa madeira. Essa madeirinha aqui, ela vai em cima e ela vai embaixo, e com o barbante ou corda eu amarro bem firme, por isso o nome prensa. Esse material ele é prensado manualmente para haver a secagem de uma forma que, do jeito que eu configurei a minha planta ali, eu tive tanto trabalho, né, para virar a folhinha do lado adaxial, abaxial, é a prensa quem vai permitir que na hora da secagem aquela posição que eu escolhi permaneça. E aqui são as estufas que eu falei para vocês. Eu posso ter essa estufa com iluminação de luz, lâmpada mesmo, tá? Que ela aquece, lâmpada incandescente. Estufa elétrica, que é a mais comum e mais fácil de ser utilizada, mas alguns herbários infelizmente não têm estrutura para ter uma estufa como essa. E depois esse material vai então para sacos plásticos para resfriar no freezer. Volta, próxima. Montagem das essicatas e aí a incorporação. Então, também vou seguir passos que são essenciais para o bom êxito da identificação. Agora, o material vai ser incorporado a um herbário, identificado no mínimo até a categoria genérica, como eu falei, isso é classificação. O material seco vai ser costurado em cartolina, então antigamente você costurava mesmo, existem, vocês vão ver, se vocês puderem visitar alguns herbários, me relatem se existem ilustrações com essicatas ainda na costura ou com fitas adesivas, tá? Ó, vou deixar aqui essa observação para vocês colocarem no relatório de vocês da visita do herbário, tá? No canto, aí eu vou seguir isso aqui tudo criteriosamente. Por que, professora? Eu não posso escolher aonde eu quero, eu não quero usar esse tipo de padronização. Gente, mas a palavra já diz padrão. Nós não estamos falando que esses herbários, eles precisam ser filiados para serem indexados? Então, todos os herbários do mundo seguem o mesmo padrão, tá? Então, isso não pode mudar, até porque a tua essicata, quando ela chegar lá, ela nem vai ser aceita para ser incorporada. Lembrando, então, que, como eu falei, todos os dados da caderneta que você colocou serão digitalizados em uma planilha, passados por um programa no computador e, finalmente, as essicatas são colocadas em armários hermeticamente fechados. O que quer dizer hermeticamente fechado? Sem contaminação. Sem contaminação, não.
o fechamento é justamente para evitar uma contaminação, porque uma vez que haja contaminação, você perde todo o teu material que está ali, inclusive contamina material de outros pesquisadores do mundo inteiro. Existem casos e casos, eu poderia até, se houvesse tempo, pedir para que vocês fizessem uma pesquisa, mas se vocês tivessem curiosidade, de publicações que existem aí de herbários que se perdeu todo o material que constava lá só por conta da falta do cuidado, de cuidado mesmo. E daí vem a importância da curadoria, tá? Não esqueçam de falar sobre isso no relatório de vocês. Quem são os curadores daquele herbário? Eles são os responsáveis. Qualquer coisa que aconteça, o diretor daquela instituição vai culpá-los, vai perguntar a eles o que foi que aconteceu para que ocorresse essa contaminação. Aqui então a gente tem alguns exemplos desses armários, né, hermeticamente fechados. Hoje a gente tem até outros tipos de armários que não são fechados, mas o ambiente em si ele é controlado com temperatura, umidade, só entra, não existe aquele entra e sai com frequência, justamente para evitar essa contaminação, tá bom? Finalidades do herbário. Pedi para que vocês olhem isso lá na visita do herbário que vocês vão fazer na prática, tá? Qual é a finalidade daquele herbário? A função dele, o objetivo dele, tá? Banco de dados, meio de identificação, árbitro para nomes corretos. Então, ele vai ser uma representação da diversidade de distribuição da vegetação local. Ele vai ter dados complementares. Olha o que eu falei, o que é xiloteca, o que é laminário, o que é carpoteca e o que é palinoteca. Atenção para esses termos, estudar para a prova, tá bom? Meios de identificação, então é ali que eu tenho, que eu posso fazer. Lembra que eu perguntei para vocês no questionário o que era classificação, o que era identificação? Identificação é comparar o meu material com outro material já publicado. Então, aqui no material depositado no herbário, eu posso começar a identificação do meu material solicitando ou visitando esses herbários para fazer a comparação do meu material com aquele material que está identificado, para eu chegar na identificação do meu espécimen, tá? E o que é mais legal aqui, ó, esse árbitro pronome. Nós comentamos sobre isso na nossa aula anterior, falando sobre o status nomenclatural. Então, nomenclatura, ela obedece a sistemas. Nós tínhamos o antigo sistema natural, depois o sistema artificial e hoje o sistema filogenético. Esses sistemas, eles são baseados em técnicas para que eu chegue à identificação. Quando eu dou um nome, ou seja, eu classifico e eu venho para a nomenclatura, dando nome a essa espécie, esse nome, ele é válido? Ele é válido até que alguém prove o contrário. Por quê? Esse material vai estar lá depositado e disponível para consulta e revisão, tá? Lembra que eu falei para vocês que existem, assistam a aula de novo, que eu falei para vocês que existem trabalhos só de revisão taxonômica, onde você não precisa nem ir para o campo, você só vai visitar herbário ou solicitar. Existem hoje fichas que você faz. Observem nos herbários virtuais que vocês vão visitar, se existem, quais são os critérios para solicitação de material, tá? Então você pode solicitar esse material enviado para você por correio, inclusive vindo de outros países, seguindo regras, obviamente, para que você possa avaliar. E muitas vezes você descobre que materiais que estão há anos depositados lá estão com classificação errada.
e ali você pode propor uma nova classificação. Não vou entrar em detalhes aqui, porque a gente falou bastante sobre isso na aula anterior, tá? As finalidades do herbário nada mais é do que o objetivo, né? Qual é o objetivo desse herbário? Tudo isso a gente já comentou aqui. Armazenar a flora da região, fornecer identificação das plantas. Olha que coisa interessante, identificar plantas tóxicas. Se você não tem um taxonomista para dizer se essa planta é ou não tóxica e dar nome a ela, a gente sabe os nomes vulgares, né? Comigo ninguém pode, a própria espada de São Jorge, ela é uma planta tóxica, tá? Então, essas plantas, elas só se sabe a toxicidade dela hoje e pode-se dizer, olha, não tem a planta X. Se você for no hospital, em alguns hospitais pediátricos, já tem cartazes lá, houve uma campanha na época, demonstrando quais são as plantas para quem tem criança em casa, plantas que você não pode ter em casa. A mesma coisa deveria ter em pet shop, que são plantas que animais não podem ter. Por quê? Porque são tóxicas. E elas são tóxicas por quê? Quem lembra da nossa prática lá em Anatomia das Fanerógamas? A prática que nós fizemos usando o iodo, a gotinha do látex da planta, que nós identificamos o que? Cristais de oxalato de cálcio. Esses cristais de oxalato de cálcio, que é quem causava o fechamento da glote, a insuficiência respiratória, tá? Além de outras substâncias que essas plantas possam ter. Ajudar na elaboração de trabalho, servir como centro de treinamento de botânica, prover toda a ajuda possível para pesquisadores, tanto do país quanto de países de fora, tá? E onde é que eu quero aqui chamar bastante a atenção de vocês também, mais uma vez, lutar para a preservação da natureza. Muito se fala, salve a Amazônia, salve a natureza, preserve a natureza, não jogue lixo no mar. Por que se fala tanto em preservar? Por que eu digo preserve? Quer que eu faça uma analogia aqui para vocês entenderem melhor? Quando você conhece bem uma pessoa, nossa, teu amigo assim do peito, tu conhece ele há um tempão, tu conhece a família dele, tu sabe que ele é uma pessoa boa, tem um bom caráter, é uma pessoa íntegra, é um ótimo amigo, é uma pessoa com quem você pode confiar, em quem você pode confiar. Para tudo que você precisar, ele tá ali te dando apoio. Aí vem alguém e mexe com ele, fala mal dele pra você. O que tu vai fazer? Tu vai defender. Opa, meu amigo não, porque eu conheço ele. Ele não é isso aí que você tá falando, não. É a mesma coisa da natureza. Quanto mais a gente conhece a natureza, mais nós temos argumentos para dizer que nós devemos preservá-la. E quem é o profissional responsável por difundir o conhecimento da diversidade botânica? O taxonomista. Daí o papel do taxonomista. Não tem como eu descobrir uma substância, sei lá, agora, por exemplo, descobre-se uma substância que uma planta produz que vai trazer a cura, que vai combater lá o coronavírus e vai trazer a cura para essa doença. E resolver todos os nossos problemas. De onde você tirou o extrato da planta fulano de tal? Publicada por quem? Identificada pelo autor tal. Aí vão lá buscar toda a descrição daquela planta quando ela foi publicada. E assim se repercute no Jornal Nacional e Jornal Hoje.
TV impressa, na imprensa escrita, imprensa jornalística, aí sai em revistas internacionais, em periódicos, internet, WhatsApp, grupo de WhatsApp, tudo isso vai começar a sair e se difundir. Mas foi um taxonomista quem começou tudo, tá? Então, se eu questionar vocês alguma coisa sobre isso, eu quero que vocês utilizem do aprendizado que nós tivemos até aqui para poder me explicar essa frase, tá bom? Bora que tá terminando. As atividades, então, desenvolvidas, passar bem que rapidamente, porque a gente já vem falando delas até agora, né? Então, coletar, processar o material, identificar, fazer doação das duplicatas, emprestar esse material, auxiliar nas pesquisas variadas, anatomia, ecologia sistemática, etnobotânica, florística e etc. Até na medicina. Esse material depositado em herbário, ele pode ajudar na medicina. Um médico pode solicitar eu quero a flor da planta fulano de tal, porque eu descobri que é na flor que eu posso extrair esse material. Professora, mas depois de tanto tempo essa planta seca guardada lá dentro de um armário, ela consegue ainda ter essa característica? Às vezes ela não consegue mais ter o extrato necessário, mas você pelo menos sabe qual é a planta e você pode pegar as informações da posição geográfica, por exemplo, voltar para o campo, ver se você ainda encontra essa espécie lá para coletar material fresco, entendeu? Isso que eu quero que vocês relacionem, isso que eu quero que vocês entendam. Eu não quero que vocês decorem isso aqui, eu quero que vocês compreendam que esse conhecimento ele pode ser aplicado no dia a dia da vida de um pesquisador, qualquer seja a área dele. Entenderam? Elaboração de lista das espécies. Elabora para mim as listas das espécies que ocorrem no sul do Piauí. Como é que eu vou saber? Onde é que eu vou encontrar isso? Vai no herbário. Pede essa listagem no herbário, passa um tempo lá pesquisando. Hoje, o herbário virtual que tu escolheu para fazer teu trabalho, teu grupo escolheu, ele te disponibiliza isso, essa ferramenta de busca? Eu perguntei isso no estudo dirigido para vocês lá da atividade prática, tá bom? Apoio à produção de monografias, algumas pessoas querem trabalhar com isso, então vão pedir ajuda a herbários, e conscientização dos alunos, principalmente aí em nível de educação ambiental. Então, você que não quer trabalhar com taxonomia, mas eu quero trabalhar com educação ambiental, eu posso usar um herbário para trabalhar essa temática, tá? Qual seria a importância? Isso aqui vocês vão ter que ver também do herbário que vocês vão visitar. A importância, ou seja, para que ele serve, tudo isso aqui nós já falamos detalhadamente. Tá bom? Então, balãozinho do pensamento quer dizer que eu tenho que ler, eu tenho que me questionar para que isso serve. Eu tenho que absorver esse conteúdo e eu tenho que conseguir absorver esse aprendizado para que eu consiga, caso eu seja questionada, responder a qualquer pessoa e não só a uma prova, tá bom? Tá, queria estar olhando na cara de vocês agora essa pergunta essa explicação que eu fiz. Vocês já me entendem, né? Quem é meu aluno já sabe o que eu quero dizer. E assim a gente finaliza, tá? Lembrando que todo esse material, tanto a parte ilustrada, eu tô dando os créditos aqui, principalmente o que eu mais utilizei, mas foi utilizado outras referências, lógico, mas principalmente agradecendo aqui a utilização do INCT, tá?
Cuidado, que na hora que vocês pesquisarem lá no Google, é o primeiro herbário virtual que aparece. Ele é o que eu mais conheço. Então, se você escolher trabalhar com ele, eu vou ter uma exigência grande na hora de fazer a correção, porque eu sei tudo que ele pode apresentar para você poder me mostrar no teu relatório. Esse aqui eu diria que seria um desafio fazer a visita virtual desse herbário, embora ele seja um herbário de excelência, onde eu vou conseguir com certeza responder todas aquelas minhas perguntas, mas na hora de eu relatar isso, contar a minha historinha, lembrando, gente, é um texto corrido esse relatório. Ele não tem introdução, objetivo, material e métodos, resultados, discussão, conclusão, referência bibliográfica, não. Capa, nome do grupo, qual herbário que eu escolhi e vai relatando tudo que você descobriu sobre aquele herbário que você visitou. Quero agradecer a todos que ficaram até esse momento assistindo a aula, aqueles que pausaram para beber uma água, aqui para fazer um lanche, tá? Mas peço a vocês que, por favor, assistam 1, 2, 3, 4, quantas vezes for preciso, e vai estar aí disponível para vocês. Espero que tenha sido esclarecedor. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigada e até a próxima.